com isso. Nós temos essa natureza rebelde, desde a queda do homem, e nós precisamos aprender a rejeitar isso nos nossos corações. Então vamos lá, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo a partir do 4. Estou lendo na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, então um pouquinho diferente de algumas traduções. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Oh Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, o Senhor falou com o teu servo Jeremias, e o Senhor também fala hoje aos nossos corações. Nos dá entendimento, Pai, para que, assim como o profeta Jeremias, ouvindo a tua palavra, obedeceu, se prontificou e se dispôs a ir, que nós também, ó Pai, possamos fazer a mesma coisa com as nossas vidas, colocá-la ao serviço do Senhor, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos orientar e nos dar as instruções, e que nós não sejamos rebeldes à tua palavra, mas que nós estejamos sempre atentos. Ó Deus, que toda distração nesse momento seja repreendida, tudo aquilo que está tirando o foco das nossas mentes, toda a preocupação, ansiedade, tudo aquilo que está de alguma maneira procurando roubar a nossa atenção, que seja agora repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor possa fazer a tua obra, a tua grande e gloriosa obra nas nossas vidas e nos nossos corações, Pai, para que estejamos totalmente entregues ao agir do teu Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor possa falar e que nós possamos falar como Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, Pai. Que esta palavra esteja bem forte em nossos corações e que nós possamos estar aqui como servos para, ó Deus, que se cumpra a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem assentar. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias, ele recebeu uma visão de Deus, um chamado, tá? Vamos colocar aqui um chamado. Ele era filho de um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território, e ele era da tribo de Benjamim. Ele profetiza aqui, diz o versículo 2, quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá. Então o Senhor falou com Jeremias. Então, quando ele recebe esse chamado de Deus, quando Deus fala com ele, Deus, em primeiro lugar, Deus começa a falar: olha, antes mesmo de você nascer, antes de você ser gerado no ventre de sua mãe, eu já te escolhi. O que isso fala para nós hoje? A gente entende que Deus tem um propósito na nossa vida antes mesmo do nosso nascimento. Deus nos chama, Deus nos quer perto dele para fazer a sua vontade e o seu querer. Agora, até que ponto eu consigo enxergar isso? Até que ponto eu consigo compreender? Ontem eu orei por uma senhora que tinha tido depressão uns anos atrás e recentemente teve uma crise. Então a neta dela me pediu: pastora, ora para minha irmã. O que acontece? Ela fica sentada no sofá, com as mãos tremendo entre os joelhos, há 6 dias ela está nesse estado. Como se ela estivesse vegetando, como se o mundo tivesse parado. E ela fica naquela posição ali, falando algumas coisas, tá? Não vou também reproduzir o que ela fala, mas totalmente depressiva. Ela
tinha conseguido também ir para a igreja, tinha melhorado a depressão, mas aí agora parou, né? Por causa da idade, ela é grupo de risco, ela não vai para a igreja, então ficou trancada dentro de casa e agora teve essa crise. Então nós oramos pela vida dela ontem. E aí você começa a ver como que nós temos a facilidade de nos desconectar de Deus. É difícil para você entrar no altar de Deus e você sentir a presença dele. Não é qualquer pessoa que consegue isso, não. Tem muito cristão que vive a vida inteira servindo ao Senhor pela fé de verdade. Literalmente pela fé, porque ele nunca teve uma experiência diferente com Deus. De alguma coisa sobrenatural. Teve a experiência do Espírito Santo falar ao seu coração, de ele renunciar ao pecado e aprender a servir a Deus. Mas que nunca ouviu a voz, nunca teve aquela sensação gostosa de você de repente ter uma visão, uma revelação, falar em línguas. Tem gente que nunca experimentou nada disso, mas ela aprendeu a amar ao Senhor, compreendendo que é amada. Uma experiência simples, uma experiência verdadeira, porque leva a pessoa a uma vida de compromisso com Deus, mas muitas vezes a pessoa não tem nenhuma experiência, vamos dizer assim, sobrenatural. E a pessoa consegue servir ao Senhor do começo ao final da vida, obedecendo, se sujeitando, e se cumpre nele aquela palavra que Jesus fala com Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, tem gente que não teve uma experiência miraculosa, maravilhosa, grandiosa, e creu e segue ao Senhor toda a vida. Agora, cada um de nós é diferente. Cada pessoa é totalmente diferente da outra. Nós temos os nossos dedos, né? Todos diferentes, temos nossos filhos, são todos diferentes. Cada um tem uma natureza, pode criar com a mesma comida, dar as mesmas broncas, levar para a mesma escola, fazer as mesmas coisas, e cada um tem uma natureza diferente. Não seria diferente da humanidade. Deus criou, vamos dizer que Deus criou cada um com um padrão diferenciado. Agora, é importante eu entender o que é o amor de Deus. Deus me ama, Deus me escolheu, e eu vou procurar colocar a minha vida no altar de Deus de tal maneira que a vontade dele se cumpra na minha vida. Por que isso é tão importante? E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei desse fato, dessa pessoa que nós olhamos ontem. Por quê? Porque há algumas pessoas que precisam de um auxílio, precisam ser ajudadas durante a sua caminhada cristã. E a palavra nos fala isso quando diz: fortalecer as mãos fracas e os joelhos trementes. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade na caminhada e vai precisar de pessoas que a ajudem, que a incentivem. Ela precisa estar congregando, ela precisa estar no meio do povo, ela precisa ser motivada, porque elas têm muito mais facilidade de ter a sua mente atacada por dardos. Tem outras pessoas que já têm uma natureza mais forte, ela vai, ela faz, ela enfrenta, é a natureza de cada uma. Nós não temos que questionar isso, porque isso é coisa de Deus. Porém, eu preciso entender o que está escrito. E aí quando Deus fala com Jeremias, quando Deus chama Jeremias, no versículo 5 ele diz: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga, eu o escolhi e separei, para que você fosse um profeta entre as nações. Ou seja, Jeremias, você é meu. Você me pertence. Eu te escolhi e vou te usar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, quantas pessoas conseguem entender isso? E aí entra um problema grave. Quando eu não compreendo que eu realmente sou amada e escolhida por Deus, o dardo vem e procura roubar a palavra do meu coração. E procura roubar toda esse amor de Deus, ou essa convicção, que o amor de Deus está lá. O diabo não pode tirar o amor de Deus. Ele não tem como fazer isso, mas ele pode roubar a convicção de que você é amado. Pensa comigo uma coisa assim bem simples. Às vezes uma moça começa a namorar um rapaz. O rapaz está apaixonado. Ele prova para a menina o tempo todo o amor dele. Ele é gentil, ele é companheiro, ele é um bom ouvido.
ouvinte, ele é um rapaz que gosta de presentear, é carinhoso, é fiel. Mas aí vem aquela amiguinha, né, que na verdade é uma inimiga, chega no ouvido da pessoa e começa a falar. E começa a falar, não, imagina, eu já vi ele olhando para fulano, imagina, eu já vi eles conversando com ciclano, não, mas aqui não é bem assim, ele está só te querendo alguma coisa, está com algum interesse. E aí começa, o rapaz não deixou de amar, mas a pessoa perde a confiança no amor por causa das palavras. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso acontecer. Graças a Deus eu vi e consegui orientar a moça e ela caiu em si. Ela estava sendo orientada por duas amigas a não ficar com o rapaz. Não, porque isso, porque aquilo começou a falar um monte de novo. Ele falou assim, olha, fulano e ciclano estava lá chavecando o rapaz. Você vigia, tá? Ela é mesmo? Eu falei, é mesmo. E aí, graças a Deus, ela entendeu, né? Aí voltaram as boas, eu tinha terminado o namoro e hoje são casados, felizes, têm duas filhas já adultas, porque alguém foi lá e tentou roubar o amor daquela pessoa pelo rapaz. E o rapaz era um rapaz fiel, não estava dando bola para todos, mas ela estava achando que não querendo chegar. Então isso acontece, como acontece também na nossa vida espiritual. Você está bem com Deus, está em comunhão com o Pai, está vivendo aquele amor verdadeiro, lindo, bonito. E aí o diabo começa a usar pessoas para falar no teu ouvido e para roubar. Você quer ver? Gênesis, quando tem essa novela aí, Gênesis, né? Muita gente está acompanhando, mas está na Bíblia, Quando Caim e Abel vão oferecer um sacrifício ao Senhor, Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o de Caim, porque Caim, ele fez de qualquer forma. Ele simplesmente foi junto com o irmão e então vamos lá, vão oferecer. Mas ele não tinha temor no coração. Não sei se ele não se ofereceu o melhor fruto, se não ofereceu, mas não havia no coração dele temor. Ele estava simplesmente ali cumprindo um ato religioso, como muita gente faz. Sabe aquela história de eu tenho que ir na missa domingo? Eu me lembro quando eu me converti, né, na igreja católica. Eu falo missa domingo, culto na igreja também. Tem gente que é só religiosidade, vem para cumprir o compromisso. Aí eu lembro que nos dogmas católicos você tem que confessar ao menos uma vez cada ano e comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição. São um dos dogmas da igreja. Ou seja, para eu dizer que eu sou católico, se eu for 2 vezes na igreja, uma vez para confessar, uma vez para comungar, eu sou católico. E tem gente que continua mantendo esse critério. Não, eu sou crente, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso dar com. Ou seja, quando você diz eu não preciso ir, você está dizendo eu não preciso ouvir a palavra, eu não preciso manter comunhão com os irmãos, eu não preciso participar de alguma maneira dos meus dízimos, com as minhas ofertas, que ajudam a manter a obra para que outros sejam alcançados. Eu não preciso de fazer nada disso. E aí você entra em contradição à palavra do Senhor. Então veja bem, quando Deus fala com Abel e Caim, quando Deus recebe a oferta de Abel e rejeita de Caim, Caim fica irado. Aí Deus vai lá e fala com ele, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Pensa comigo. Quantas pessoas estão por aí reclamando de que Deus não fala com elas e a culpa é de Deus porque não fala com elas? Deus falou com Caim, mas quando o coração da pessoa é rebelde ao Senhor, Deus fala, a pessoa ouve e não obedece. Deus falou com Caim e Caim rejeitou a palavra do Senhor. E o que foi Caim? O que Caim foi fazer? Ele foi matar Abel. O senhor gosta de Abel? É do Abel que o senhor gosta? Então eu vou lá e mato ele. Inveja. Inveja, o pastor já falou aqui várias vezes, é tristeza, é pesar pela alegria de outra pessoa. Então, se eu não posso ter, eu não quero que fulano tenha. Já que Deus não me aceita, Abel também não vai ter o prazer de ser aceito. Só que ele era muito tolo, porque Abel pode ter morrido ali, mas foi direto para a presença de Deus. E foi ele que foi rejeitado, ele teve que viver aqui sofrendo ainda muitos anos e
né? Se ele não se converteu, né? Olha, deles que não, porque a palavra fala que Caim era do maligno, e está na eternidade lá, sofrendo com o diabo. Quem foi o prejudicado nessa história? Foi Abel? Não. Abel sofreu ali um momento, uma paulada, uma pedrada, e morreu. Agora, ele foi para a glória. Acabou o sofrimento dele ali. Então, às vezes, nós achamos que sabemos fazer alguma coisa quando só praticamos atos tolos, loucos. Loucura é isso, quando você perde o teu entendimento. Então, Caim perdeu o entendimento, e muita gente perde o entendimento. Eu não consigo obedecer, e eu não consigo entender o outro que obedece, se sujeita, que está lá, e Deus... A pessoa não enxerga que o outro está sendo aceito porque ele está fazendo tudo correto. Então ele se ira, ele se transforma, e ele começa a tomar atitudes totalmente insanas, totalmente prejudiciais a ele mesmo. A pessoa está se prejudicando e não consegue enxergar isso. E aí Deus fala com ele. Uma outra coisa que dá, além do sentimento da inveja, o sentimento de injustiça. Quer dizer, está todo mundo bem e eu estou sofrendo agora. Deus me rejeitou, Deus não quer saber de mim, rejeitou minha oferta, eu sou tadinho, eu sou coitadinho. Tem muita gente com esse sentimento de que ele é a vítima da sociedade. Não estou dizendo que não haja pessoas que estão sendo vitimadas de verdade, que estão sofrendo, a gente vê isso todos os dias. Mas tem muita gente que está sofrendo o dano das suas próprias atitudes, mas não consegue reconhecer, e aí fica jogando a culpa nos outros. Eu estou sofrendo isso por causa de fulano, eu estou sofrendo isso por causa de ciclano. E ainda tem aqueles que creem em reencarnação, o que torna as coisas piores, porque ele ainda crê que uma outra vida está sofrendo por causa de algo da outra vida ainda. Ou seja, não chega tudo que tem aqui nessa vida, as pessoas ao seu redor, e ainda jogam a culpa em vidas passadas. Então pensa como as pessoas procuram jogar a culpa em alguém, procurar um culpado para a situação que está vivendo, porque as pessoas não querem assumir os seus erros. Eu errei, então eu tenho que corrigir meu erro. Qual é o meu erro? Qual foi a atitude que eu tive que ficou fora da vontade do Senhor, que está fora do contexto bíblico, para que eu tome uma posição, para que eu me conserte e para que eu volte para a presença do Pai e para que Deus de mim se agrade? Qual é a atitude que eu preciso tomar? Então, ao invés de eu fazer essa reflexão, eu vou fazer o quê? Eu vou achar culpados. Não, estou sofrendo isso por causa de fulano, estou sofrendo aquilo por causa de fulano, é por causa do governo, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa da minha avó. Não, porque era da minha tataravó, eu fiquei sabendo de um caso da minha tataravó, e por conta disso eu estou até hoje aqui sofrendo. E aí você vai encontrar uma outra pessoa que nasceu numa comunidade carente, que era filho de pais perversos, muitas vezes pessoas ligadas à feitiçaria, ligadas a tráfico, a prostituição, e aquela pessoa cresceu, sacudiu o jugo e está vivendo a sua vida feliz. E ainda está abençoando os outros que ficaram para trás. Aí, a atitude que você toma, Deus me chamou, me deu a oportunidade, então eu vou mudar a minha história. Jeremias, ele tomou posse da bênção do Senhor e foi ser o profeta das nações. E hoje, tantos mil anos depois, estamos aqui falando dele. Ele é exemplo para nós hoje. O Salmo, abre um pouquinho aí, volta um pouquinho. Salmo 73, versículos 2 e 3. É um salmo de Asaf, fala sobre a justiça de Deus. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Olha só, eu vi, a gente passa por nossas lutas. Aí ele olhou e falou: olha, fulano é mau, fulano não tem temor de Deus, mas com eles tudo vai bem. Aí eu quase perdi a minha confiança em Deus.
Lá na frente, no Salmo 25, 17, ele começa a mudar. Ele fala: não, eu fui para a casa de Deus. Quando eu fui para o santuário de Deus, eu consegui entender e enxergar o fim deles. E aí ele muda a atitude dele. Mas por um momento de tempo, ele começa a ficar angustiado por ver a felicidade do ímpio. Detalhe: nós não sabemos o que cada pessoa está passando. Eu tenho falado isso aqui. Pessoas da mídia, eu me lembro daquele ator, que agora fugiu o nome, eu lembro do rosto dele, mas fugiu o nome, que se suicidou. O homem estava no auge, já idoso, mas no auge da sua vida de filmes, sempre com bons filmes, sempre com excelentes papéis, com certeza com muito dinheiro, com família, e de repente ele se suicidou. A gente vê pastores se suicidando. Para você, a vida do outro está de vento em popa. Uma igreja grande, uma família bonita, podendo passear, podendo viajar para fazer missões até, e aí de repente a pessoa vai lá e dá cabo da vida. Homens, mulheres, jovens, até crianças. Será que a grama do outro é tão mais verdinha assim? Será que ela é tão melhor assim? Porque se ela fosse tão melhor assim, por que a pessoa vai se matar? Por que a pessoa está querendo dar cabo da vida? Por que aquela mulher que tem um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, está querendo sair fora? Eu já orei para uma mulher que ela falou: pastora, eu tenho um casamento perfeito, eu tenho um marido perfeito, meu marido é uma bênção, os meus filhos são bons, eu tenho uma situação financeira estável, mas eu estou infeliz no meu casamento. E aí? Como é que você consegue lidar com o coração de cada pessoa? Como é que você consegue entender os traumas, as desventuras, as inquietudes de cada coração humano? Só mesmo Deus. Só Ele que pode conhecer. Não, a gente não pode nunca falar que a grama do vizinho é mais verde, que a casa do vizinho é mais bonita, que a família do vizinho é mais perfeita que a sua. Não dá para você falar isso com sabedoria, com entendimento, porque você não sabe o que acontece dentro daquela casa. Às vezes uma família aparentemente perfeita, todo mundo, e aí de repente vem uma tragédia na família, o filho mata todo mundo, o pai mata todo mundo, a mãe mata todo mundo. Quantos casos que ninguém sabe por que de repente a pessoa numa paranoia, num momento de loucura, ela traçaia com tudo. Alguma coisa já não estava bem, só que ninguém percebeu. Então, compreender o amor de Deus, compreender que você foi chamado, que você foi resgatado, que você que Deus tem um plano na tua vida, é importante para a tua sanidade mental, espiritual, emocional. E é isso que o diabo procura roubar. Nesse filme lá, nessa novela lá de Noé, eu estou falando novela, usando a expressão novela, porque realmente nem todos os fatos são, eles constroem uma situação para poder apresentar alguns fatos bíblicos. Então eles mesmos chamam de novela, não é eu que estou falando. Então eles colocam em forma de novela. Mas a gente vê ali o diabo em todas as cenas, andando atrás das pessoas e falando no ouvido. Isso é verdade? É ou não é? Se não é. Claro que é. Ele fala o tempo todo, ele sopra o tempo todo, ele atenta, como o diabo atenta, ele atenta o tempo inteiro. Fica tentando atrair sua atenção para a coisa errada, até dentro da igreja, está sempre falando. Aliás, mais dentro da igreja, para falar sobre as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Então, existem hostes, são tropas da maldade que atuam nos lugares celestiais. Se ele entrou no céu para perturbar, para acusar Jó, para acusar o povo de Deus, não vai entrar na igreja cheio de crente, cheio de falhas. Ele é atrevido, ele vai fazer. Cabe a nós tomar posse da palavra, entender o plano de Deus, entender o compromisso que Deus tem conosco. Voltando lá para Jeremias, versículo 8, olha o que diz a palavra: não tenha medo de ninguém,
pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A palavra diz que Deus prometeu proteger. Tem tradução diferente aí? Tradução está diferente? Está igual? Oi? 8. Ah! Sem óculos não falei. Tá certo. Versículo 8. É igual? Deixa eu. Quero ter um monte de Bíblia aqui ao meu entorno. Aqui, ó, pega pra mim ali, por favor. Aquela Bíblia de capa azul. Tá presa aí, Paulo? Pega aqui, por favor. Vou pegar aqui uma tradução um pouquinho diferente. Essa é isso. Jeremias. Isso. Já aperta aqui na mão, isso aqui é a benção. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deixa assim para não ver para não tirar. Deus prometeu ser com Jeremias para dar a ele livramento. Correto? Foi isso que nós lemos? Foi. Duas traduções diferentes. Aqui nessa, Deus diz que estarei com você para proteger, e na outra para livrar. Não deixa eu mentir aqui, não precisa tirar não, tá? Eu falei, não vendo, não tira não, pelo amor de Deus, tá bom? Então, Deus fala que vai livrar, que vai proteger, tá? Agora, Jeremias deixou de passar por problemas por causa disso? De modo nenhum. Foi um dos homens que mais sofreu. Você vai ver a vida de Jó e a vida de Jeremias e Paulo. São homens que na Bíblia, a Bíblia relata uma boa parte da trajetória deles e foi uma trajetória de grande sofrimento. Jó foi só um tempo, a gente não sabe quanto tempo durou, foram anos, eu não entro no detalhe. Não entra em questão sobre o tempo do sofrimento de Jó. Mas de Jeremias foi do chamado dele até a morte. De Paulo foi do chamado dele até a morte. Foram anos de sofrimento. Deus falava com ele, Deus chamava ele, quanto mais ele profetizava, quanto mais ele obedecia, mais ele sofria. Só que, quando a pessoa sofre, mas ela tem entendimento de que Deus está com ela, o sofrimento ele é mais físico, ele não te leva à loucura, não te leva ao desespero, como você vê acontecer por aí. Então, por que o diabo tenta roubar de você a convicção de que o amor de Deus está sobre ti, de que a presença dele está na tua vida? Porque ele sabe que no momento que você se sentir sozinho, você entra no desespero. Mas enquanto você está ali com uma pessoa, você consegue se controlar, você consegue ter o apoio. Eu estava assistindo essa semana um resgate de uma moça numa enchente. Uma mulher, o pai e a criança, a filha dela, né? No caso, o avô, né? A mãe e a filha. E durante o período do resgate, que começou a encher, e o pai dela falou, vamos sair do carro. Então ela sai do carro com a filha e eles vão se apoiar no caminhão. Falando, daqui a pouco o caminhão começa a bombear, porque a água começa a subir. E aí vem um helicóptero, aquela rede lá, aquele cesto, e para resgatá-las. Foi um resgate difícil, enganchou e tal. Mas o interessante é que ela depois, relatando, ela diz, ele falou, e você ficou com medo? Eu falei, eu fiquei com medo quando eu vi o cesto chegando, o bombeiro, eu falei, a gente vai ser resgatada. E aí me entrou uma outra coisa, eu tenho medo de altura. E eu vou ter que ser transportada no cesto. Mas ao mesmo tempo, a segurança do bombeiro ali ao lado dela, né, do pai ali, ela tendo que proteger a filha. Então ela sabia que ela estava ali, mas ela não estava sozinha. Então o fato disso, e ela fala a presença do bombeiro acalmando elas ali, então deu a ela tranquilidade para ela passar por aquele momento. Então mesmo momentos de grande estresse, quando você tem a convicção de que você não está sozinho, te dá uma renovação, te dá um novo ânimo, te dá coragem para você enfrentar a situação. E era isso que Deus estava fazendo com Jeremias. Jeremias, eu sou contigo, Jeremias, e eu vou te proteger. Mas isso não impediu que ele fosse preso, não impediu que ele sofresse, ficar ali sem comer, né, ser jogado num poço.
não impediu que Jeremias sofresse, tá? Deus prometeu estar com ele, livrá-lo. E o maior livramento que Deus pode dar para cada um de nós é o livramento da separação dele, né? Livrar aqui a nossa mente, livrar o nosso coração dos ataques do diabo, para que quer eu esteja fazendo o que eu tiver que fazer, passando o que eu tiver que passar, ainda que seja no vale da sombra da morte, Deus estará comigo. Então eu tenho que ter essa convicção na minha vida, eu tenho que ter essa certeza no meu coração contínua de que Deus está comigo para me livrar. Então eu posso passar pela luta, posso passar pela aflição, mas eu vou ser vitoriosa, assim como Jeremias passou por tudo e teve um fim vitorioso. Ele está hoje na glória com o Pai. Amém? Que possamos também ter essa mesma visão, esse mesmo entendimento de que um dia estaremos na glória com o nosso Pai. Aleluia. Querido glorioso.